Olá, pessoas queridas! Como estão vocês? Gente, nós vamos falar sobre um tema muito importante em língua portuguesa: usos da crase. E aqui nesta tela nós já temos uma dica valiosa. Vejam, se eu disser vim da, crase a. Se eu disser vim de, crase pra quê, minha gente querida? Pois bem, vim da lua, vou à lua, com crase. Se eu disser vim de Roma, vou a Roma, sem crase. Então, se você se interessa por este tema e se você tem dúvida a respeito dos usos da crase em língua portuguesa, você não pode perder esta aula de jeito nenhum. Fique comigo até o final, ok? E quem sou eu? Eu sou a professora Adriana. Eu trabalho com linguagens, literatura e direitos humanos. Vamos saber mais sobre esta matéria? Venham comigo! E então, vamos começar a nossa conversa? Primeiramente, o que é a crase? Bom, a crase é a fusão de vogais idênticas, marcada pelo acento grave. Então, é uma fusão marcada pelo acento grave, que aí está representado. Em língua portuguesa, fundimos a vogal A, que pode ser preposição, artigo ou o A inicial do pronome demonstrativo aquele e suas variações. Quais são elas, gente? Aqueles, aquela, aquelas, não é mesmo? E então, se você já está começando a gostar desta matéria, não se esqueça de me dar um like como motivação. Ok, gente? Obrigada, hein? Vamos lá! Alguns exemplos. Eu fui à farmácia. Nessa frase temos a preposição a. Esta preposição ela é exigida pelo verbo ir e também o artigo a do nome farmácia. Então, quando eu digo também refiro-me a que está de azul, observem, nessa frase temos a preposição a exigida pelo verbo referir-se e também o pronome demonstrativo a, que está no lugar de um substantivo feminino. Vejam, assisti aquele filme. Vejam que interessante. Temos crase, embora a palavra filme ela seja uma palavra masculina. Então, aqui nós temos uma matéria também muito interessante. Por quê? Porque nós temos aí o pronome demonstrativo. Nessa frase, temos a preposição a, exigida pelo verbo assistir, e também o a inicial do pronome demonstrativo aquele, ok? Curiosidades. Não confunda. Vejam, nós temos aí 3 as, né? Então, a artigo, a preposição e a pronome demonstrativo. Então, na condição de artigo, né? Ele pode variar. A, as. Quando ele é usado, gente, antes de substantivo feminino e diante de alguns pronomes concordando em número, ou seja, no singular e também no plural. Então, eu digo a menina, as alegrias, a rua, as belezas, a felicidade, a senhora, a saudade, a outra, as casas, as mulheres, as ações, as vendedoras, ok? Bom, então agora vamos falar do a funcionando como preposição. Então, quando ele aparece diante de outras palavras que não admitam artigo ou com as quais não concorde, indicando subordinação entre os termos. Então, vejam, a partir, a todas, a começar, a cavalo, a garantir, a pé, a falar, a você, a João, a mulheres, a Pedro, a pessoas, a ela, a outras, ok? Bom, gente, ainda nesse aspecto das curiosidades, então, voltando ao que nós já estávamos falando antes, a respeito do pronome demonstrativo, né? A, as.
Então vejam quando essa partícula ela vai ter crase. Quando ela substituir, claro, um substantivo feminino, obviamente, mas nós precisamos observar a regência do verbo e verificar se o verbo ele exige ou não uma preposição. Então, se eu disser, conheço a que está de azul, então vejam aí, conheço a garota que está de azul, não tem crase. Por quê, gente? Porque o verbo conhecer, ele não pede a preposição. A mesma coisa vai acontecer quando eu disser, vi a de cabelos loiros na festa ontem. Então, gente, vi a mulher de cabelos loiros na festa ontem. Mesma situação em relação ao verbo ver. Porém, vamos ver agora algumas modificações, né? Então, comparem agora as estruturas, né, com o pronome demonstrativo a, as. E aí, levando em consideração a regência, porque o uso da crase para este pronome, ele depende, né, especialmente da regência, ok? Então, vamos lá. Comi a que estava madura. Comi a fruta que estava madura. Sem crase, pois o verbo comer não exige preposição, ok? Assim sendo, o a da primeira frase é apenas o pronome demonstrativo, sem crase alguma. No entanto, se eu disser, refiro-me a de cabelos loiros, refiro-me à garota de cabelos loiros. Viram, gente? Aqui é com certeza com crase, pois o verbo referir-se exige a preposição a, né? Refiro-me a. Então, eu preciso de uma preposição, ok? Como aqui nós temos um substantivo, né? Também formado aí, ele está implícito. Essa garota, não é certo? Que apareceu aí. Então, nós vamos pensar nessa substituição. O pronome demonstrativo, ele está substituindo essa ideia, né? A garota que está aí entre parênteses, ok? Então, ele tem crase sim. Em razão de quê, gente? Da regência do verbo referir-se, ok? Então, ainda sobre essa matéria, né, do pronome demonstrativo, porque muita gente tem dúvidas sobre isso. Se eu disser sua casa é igual à do Pedro, sua casa é igual à casa do Pedro, né? Com crase, claro, pois o nome igual, ele exige a preposição a, igual a. Sendo assim, o a da primeira frase, ele é ao mesmo tempo preposição e pronome demonstrativo, ok? Desta frase que está aqui, digo, na tela sobre a qual estou comentando. Então, agora nós vamos falar da crase com artigo. Da mesma forma que nos casos anteriores, a regência, gente, a regência é muito importante. Eu estou pensando em gravar um vídeo sobre regência. Se alguém chegou até aqui neste momento do meu vídeo e se tiver interesse neste assunto, nessa matéria, regência, escreva por favor aí nos comentários. Quero uma classe, uma aula sobre regência, professora Adriana. Farei com muito prazer. Então vejam aí. A regência é fator fundamental para o reconhecimento da crase, ok? Basicamente, basta observar se há um termo solicitando preposição e outro que admita artigo, ligados entre si. Então, se eu disser, por exemplo, eu obedeço a meu pai, este a que está aí é a preposição exigida pelo verbo obedecer, antes de nome masculino. Então, ele não tem crase, não é certo? Obedecer a, sim, é regido por uma preposição, mas eu tenho um termo aí no masculino. Agora, nós estamos falando de crase com artigos, tá bem? Então, não tem crase. Nessa frase, não há acento grave, pois não há a fusão que nós tínhamos falado. Então, este a, ele desempenha apenas uma função. Qual que é mesmo, gente? A de preposição. No entanto, né,
Prestem atenção, olha, se eu disser, eu obedeço à mamãe, este a, ele é, ao mesmo tempo, a preposição exigida pelo verbo obedecer, mais o a referente ao artigo, que aparece diante de um substantivo feminino. Então, obedecer a seguido, de um nome no feminino, precisa de crase sim, por causa da regência deste verbo. Então, esse preceito, gente, da regência, ele deve nortear todo o estudo da crase, está bem? E essa matéria, às vezes, ela é um pouquinho mais complexa. Por isso que, se vocês quiserem, digam aí, eu quero uma classe, eu quero uma aula de regência, ok? Então, vamos lá. Então, curiosidade, só para a gente realmente reforçar este tema. Nunca se esqueça de observar, antes de qualquer outra coisa, se há verbo ou nome exigindo preposição. Sim, porque a regência ela pode ser verbal ou nominal. Então, por isso que eu coloquei aqui, essa ênfase, esse detalhe aí para vocês prestarem bastante atenção. Algumas dicas que facilitam esta observação. Então, com nomes próprios de localidades, que é o tema que inaugurou aqui a nossa aula de hoje. Então, nós vamos colocar o nome da localidade depois das expressões. Então, vindá, nós falamos, vindá, crase a, e vindi, crase para quê? Então, se você utilizou o vindi, esse vim com a preposição de, nós, em português a gente pronuncia de normalmente, é porque o nome da localidade não admite artigo, ok? Logo, não admite a crase. Se você utilizou vindá, é porque o nome da localidade admite artigo. Logo, minha gente querida, admite crase sim. Então, como reforço, e para ficar ainda mais fácil, gravem. Vindá, crase a. Vindi, crase para quê? Esse é o nosso mantra, para a gente não esquecer esta matéria. Então, viagem à Lua, eu vim da Lua. Chegaremos à Áustria em poucos minutos, eu vim da Áustria. Viajaremos a Roma, não tem crase, gente, porque eu vim de Roma. Voltarei a Campinas, não tem crase, porque eu voltarei de Campinas. Ok, gente? Muito bem, então, a respeito ainda das curiosidades sobre localidades, vejam, estas que estão aqui, África, Ásia, Europa, Espanha, Holanda, França e Inglaterra, recebem ou não artigo. Assim sendo, recebem ou não crase, fica mais dentro de uma lógica do estilo, ok? Vou à África, está correto sem crase. Ou vou à África com crase, também está correto. Bom, se o nome da localidade estiver determinado de alguma maneira, tomem cuidado, gente, porque aqui haverá crase obrigatória. Então, viajaremos a Roma antiga, ok? Viajaremos a Espanha de los castelhanos, Então, a Espanha de Castela, ok? Então, prestem atenção, isso aqui é muito, muito importante. Outro tema muito importante que as pessoas normalmente confundem é quando aparecem estas palavras. Vejam, casa, terra, distância, que são adjuntos adverbiais, Então, aqui as pessoas fazem muita confusão, gente. Sem determinante, quer dizer, se estes nomes, eles não estiverem recebendo uma determinação, uma qualificação, então é sem crase. Assim, eu digo, cheguei à casa, voltei à terra, olhei tudo à distância, educação à distância. Educação à distância, sim. Sabe por quê? Porque não tem uma determinação. Por isso, que a recomendação aqui desta expressão é sem crase. Agora, se nós encontrarmos as palavras casa, terra e distância, que são esses adjuntos aí adverbiais, com certos determinantes, claro, nós precisamos colocar a crase sim.
Não precisa nem de ter dúvidas sobre isso, está bem? Então, precisa de crase com determinação. Olha, cheguei à casa querida. Sim, está determinando aí, né? O querida. Voltei à terra natal. Então, esse natal está determinando terra. Olhei tudo à distância de 10 metros. Então, eu tenho aí a distância determinada, né, por 10 metros. Então, crase A, com certeza. Estas são as minhas principais referências, minha gente querida. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, da nossa aula. Bom, minha gente querida, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, né? Estão aqui os meus contatos, né? Se vocês quiserem novas aulas de dicas de língua portuguesa com outros temas, escrevam. Escrevam aí nos comentários, eu vou gostar de saber das suas ideias, tá bem? Agradeço-lhes imensamente a audiência. Se você chegou até este finalzinho aqui do vídeo, muitíssimo obrigada de todo o meu coração. E até o nosso próximo encontro. Até breve!